Vivemos em um mundo cheio de ruídos, onde as vozes competem pela nossa atenção e as verdades parecem mudar com o vento. Mas no meio desse caos, existe uma âncora firme, uma luz constante, uma fonte de vida que nunca falha, a Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a voz viva do Criador, um guia infalível, uma força transformadora que molda vidas. Neste vídeo, vamos mergulhar nas maravilhas da Palavra de Deus, explorando como ela nos dá vida, nos purifica e nos guia. Prepare-se para uma jornada que não apenas informará sua mente, mas também tocará seu coração e renovará sua fé. A palavra que sustenta a vida, Jesus declarou em João 6, versículo 63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Em Mateus 4, versículo 4, ele nos lembra que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E em Lucas 12, versículos 3 a 21, na parábola do rico insensato, aprendemos que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais. Esses versículos estabelecem o tom desta jornada. A palavra de Deus é essencial para a nossa existência espiritual. Mais vital do que o alimento físico, ela nos aponta para o que realmente importa. Vamos agora explorar algumas maravilhas desse livro. A palavra viva, uma fonte eterna. Em 1 Pedro 1, versículo 23, lemos: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. A Bíblia não é um texto morto ou um artefato do passado. Ela é viva. Suas palavras pulsam com o poder de Deus. Pense nisso. Em um mundo onde tudo envelhece e perece, a palavra de Deus permanece eternamente relevante. Ela é a semente que, ao ser plantada em nosso coração, nos regenera, nos dá um novo começo, uma nova identidade em Cristo. A semente da vida, o poder de transformar. Jesus, em Lucas 8, versículo 11, nos ensina que a semente é a palavra de Deus. Assim como uma semente contém em si o potencial para crescer e frutificar, a palavra de Deus carrega o poder de transformar vidas. Quando ela encontra um coração receptivo, brota, cresce e produz frutos de justiça, paz e amor. Imagine um solo seco e estéril que, ao receber uma semente e água, se torne um campo verdejante. É assim que a palavra envelheceu em nós, onde havia desespero, ela traz esperança, onde havia vazio, ela traz propósito. Convicção profunda, o resultado da palavra pregada, em Atos 2, versículo 37, após o sermão de Pedro, as pessoas perguntaram: irmãos, que faremos? A semente da palavra semeada por Pedro penetrou fundo nos corações, trazendo o desejo de mudança. Isso nos mostra o poder da palavra pregada. Ela não apenas informa, mas confronta. Ainda hoje, quando compartilhamos as Escrituras, elas têm o poder de despertar consciências, revelando a verdade. Transformação em larga escala. O milagre de Nínive. Jonas 3, versículos 1 a 5, nos apresenta um exemplo impressionante. Jonas, mesmo relutante, levou a mensagem de Deus a Nínive e toda a cidade se arrependeu. Uma única palavra de Deus transformou uma nação inteira em poucos dias. Isso nos ensina que não há coração tão duro. Seja em uma cidade paga do passado ou em nossa sociedade moderna, a palavra continua a operar milagres de transformação. Da dúvida à fé, a palavra que converte. Romanos 10, versículo 17, afirma: a fé vem por ouvir a mensagem. Um exemplo marcante é a história de Lee Strobel, que leu a Bíblia para desmascará-la, mas se tornou um seguidor de Jesus. A palavra de Deus tem esse poder único. Ela desafia preconceitos, derruba barreiras e transforma céticos em crentes. Quando nos abrimos para ouvi-la, ela planta a semente da fé que cresce até florescer em uma confiança inabalável. Luz nas trevas. A palavra que revela. O Salmo 119, versículo 130 diz: a explicação das tuas palavras ilumina. O pecado é como uma escuridão que nos cega. Mas quando a palavra de Deus entra em nossa vida, ela acende uma luz. De repente, vemos o pecado pelo que ele realmente é, destrutivo, vazio e contrário ao plano de Deus. Essa luz não apenas expõe o erro, mas nos guia para o caminho da verdade e da liberdade. Incorruptível e eterna, a palavra que permanece, voltando a 1 Pedro 1, versículo 23, a palavra é descrita como imperecível.
Diferente das sementes naturais, que podem apodrecer, a palavra de Deus nunca perde seu poder ou relevância. Pense em quantos livros foram esquecidos ao longo da história, enquanto a Bíblia permanece como o livro mais lido. Ela sobreviveu às perseguições, críticas e ao passar dos séculos, provando que é uma fonte de verdade eterna. Vida divina, a palavra que nos transforma. Em 2 Pedro 1, versículo 4, lemos que pelas promessas de Deus, nos tornamos participantes. A palavra não é apenas um manual de regras. Ela é um convite para viver uma vida que reflete o caráter de Deus. Cada promessa que lemos nos transforma por dentro, nos dando força, esperança e santidade. Purificação, a palavra que limpa, o Salmo 119, versículo 9 pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ou a esse nível? A resposta é clara: vivendo de acordo com a tua palavra. A palavra de Deus é como água pura que lava nossas impurezas. Ela nos ensina a viver com integridade, a amar o que é bom e a rejeitar o que é mal. Salvaguarda, a palavra que protege. No Salmo 119, versículo 11, o salmista declara: guardei no coração a tua palavra. Quando guardamos as Escrituras, elas se tornam um escudo contra a tentação. Por exemplo, diante da tentativa de ceder à raiva, lembrar de Efésios 4, versículo 26, pode nos ajudar. A palavra é uma proteção poderosa para a nossa vida espiritual. Crescimento, a palavra que edifica. Em Atos 20, versículo 32, Paulo diz: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça. Assim como o corpo precisa de alimento para crescer, nossa fé precisa da palavra para se fortalecer. Quanto mais a estudamos, mais conhecemos a Deus, entendemos sua vontade e amadurecemos espiritualmente. Ela nos edifica, nos prepara para os desafios e nos dá uma herança eterna. Alegria, a palavra que deleita. Jeremias 15, versículo 16 expressa: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. A palavra de Deus não é um fardo, ela é uma fonte de gozo. Em momentos de tristeza, versículos trazem paz. Ela é o alimento da alma que nos sustenta e nos enche de alegria verdadeira. Ganhando almas, a palavra que capacita. O Salmo 126, versículos 5 e 6 nos diz: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. A palavra de Deus é a semente que plantamos quando compartilhamos o Evangelho. Ela é a única ferramenta capaz de tocar corações e levar pessoas a Cristo. Sem ela, nossos esforços são vãos. Com ela, colhemos uma ceifa de almas para o reino. Conhecer e proclamar a palavra é nossa missão como cristão. Um chamado à transformação. A palavra de Deus é viva, poderosa e eterna. Ela nos dá vida, nos convence, nos ilumina, nos purifica, nos protege e nos faz crescer. Mas essas maravilhas só se tornam reais quando abrimos nossos corações para recebê-la. Eu te desafio, hoje, mergulhe na Bíblia, leia, medite nela, memorize-a e viva seus ensinamentos. Deixe que ela transforme sua vida e, através de você, o mundo ao seu redor. Porque a palavra de Deus não é apenas um livro, é o próprio sopro de Deus chamando você para uma vida abundante. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Juntos, vamos contribuir para o crescimento do povo de Deus. Deus abençoe a todos.